Plano de leitura: Igreja Batista da Lagoinha, dia 25 de março de 2022, ano da vitória. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 46. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem aprendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Números, capítulo 19 e capítulo 20. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, hisopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha.
Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha, lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas, se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias, purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo o que o imundo tocar também será imundo, e quem tocar será imundo até a tarde. Capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha,
e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros aos reis de Edom, a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidades nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebelde à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. Depois despe Adão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subiu ao monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão, ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e o 10. E capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Capítulo 12. Lembra-te do teu Criador,
nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.